A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos começar a ler o versículo 7. Aqui é uma mensagem à igreja de Filadélfia. Então nós vamos pegar o versículo 7, que a palavra fala assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Deus que pediu que eu pregasse essa palavra hoje para você. Irmãos, aqui mostra todo o poder que Deus tem. Deus tem a chave, Deus abre. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Mas Deus está colocando uma porta aí aberta na sua vida no dia de hoje. E você tem reclamado com Deus que você não está suportando mais a caminhada, que você não está aguentando mais, que você quer que Deus mude o caminho, que Deus quer que mude essa trajetória que você está, porque você não está suportando. Na sua cabeça, a visão que você tem da situação que você está vivendo, você está achando que Deus não está trabalhando, você está achando que Deus não está fazendo. Você está achando que Deus não está te vendo nesse cenário. Só que Deus não perdeu o controle da sua vida em momento algum. Deus está tendo controle de tudo que está acontecendo na sua história. O que nós precisamos fazer diante da provação ao qual nós estamos, que Deus não vai mudar o caminho. Deus não vai mudar o caminho. Você tem que passar por determinadas fases, determinadas situações. Então o caminho é esse. É um caminho árduo, é difícil, a cruz está pesada. Mas o nosso fardo ele se torna leve quando Deus está na nossa história, quando você prioriza Deus na sua vida. Deus está falando aqui que ele está abrindo uma porta na sua vida porque ele está vendo que você é fiel a ele. Agora, o que você tem que fazer não é mudar o caminho. Você tem que caminhar de uma forma diferente diante da situação que você está. Então, o jeito que você está caminhando está te trazendo o quê? Angústia, está te trazendo tortura, está te trazendo desânimo, está deixando você assim com febre espiritual, porque você está caminhando e só vendo dificuldade na caminhada. Então, se o jeito que você está fazendo, se o jeito que você está caminhando está te trazendo dor, o que você tem que fazer? O caminho é esse, não tem para onde você fugir. Você está no centro da vontade de Deus. Deus quer que você siga um caminho reto. Aí você não está conseguindo seguir esse caminho de uma forma mais harmônica, porque você está vendo só dificuldade na caminhada. Você não está conseguindo ter uma visão diferente do processo que você está vivendo. E você precisa começar a caminhar de uma forma diferente. Você tem que entender que Deus está fazendo. Você tem que entender que o tempo é de Deus. Não adianta a gente querer bater de frente com o Senhor com relação a tempo. Não adianta. Se Deus determinar que você vai ficar 5 anos na provação, você vai ficar 5 anos na provação. Ninguém tira você. Deus vai colocar você dentro de um lugar, vai passar a chave nessa porta e ninguém vai abrir isso. Você não vai conseguir sair durante 5 anos, você vai ficar aí. Porque Deus vai tratar você durante esses 5 anos, Deus vai mover todo o seu cenário durante esses 5 anos. Deus vai trabalhar tudo que está ao redor da tua vida, tudo que pertence a você. O que não pertence, ele vai tirar. Então, ele já determinou que durante esses 5 anos ele vai fazer isso. A gente não tem para onde fugir durante um determinado tempo aí vindo de Deus. Não tem para onde correr. Aí você tem 2 opções. Ou você caminha tendo uma visão diferente da caminhada, ou você vai sofrer durante toda a caminhada que você passar com Deus. E daqui a pouco, quando as coisas começarem a fluir na sua vida, você vai falar assim: nossa, para que eu sofri tanto lá atrás? Eu não deveria ter sofrido o tempo que eu sofri. Tem gente aqui que está assistindo esse vídeo que você já se questionou com relação a algumas provações que você passou com Deus, que você viu que você exagerou no sofrimento. Não deveria ter sofrido tanto. Não deveria ter chorado tanto. Deveria ter descansado mais no Senhor, que Deus sabia o que estava fazendo. Sofri à toa. Porque é isso que acontece com a gente. A gente sofre tanto, a gente dramatiza tanto o momento que a gente está, que a gente não consegue avançar com Deus. Quando as coisas começam a fluir, você começa a pensar: nossa, por que eu chorei tanto lá atrás? Por que eu entrei tanto em pânico lá atrás? Não era para eu ter ficado daquele jeito.
Me anulei tanto. Tive tanto medo das coisas. Então Deus está falando para você, comece a ter uma visão diferente da caminhada que você tá, para você poder ter uma caminhada mais tranquila com Deus. Porque tem esse sofrimento que você está trazendo para tua vida, que é coisa que você está usando o seu imaginário. Você está, sabe, alimentando a sua imaginação. Tem coisa que não está acontecendo. Tem coisa que você está fantasiando. Tem coisa que você está, sabe, permitindo criar na sua mente cenários e coisas e medos e inseguranças de situações que você nem viveu ainda. Ou então você fica estagnado com o passado, com medo que o passado venha se repetir de novo no teu futuro, se repetir no teu presente. Aí você começa a entrar em parafuso, você começa a entrar em pânico com coisas que não vão agregar nada na sua caminhada. Então o que você tem que fazer durante o período que você está aí aguardando, esperando em Deus? Mudar a sua forma de caminhar. Se você está caminhando, por exemplo, com salto alto, está machucando o teu pé, o que você tem que fazer? Você já está aí cheio de buracos no pé. Você tem que colocar uma rasteira no teu pé, um chinelo, caminhar com algo mais confortável, para que você venha suportar a caminhada. Colocar um tênis. Então, você tem que mudar o seu jeito de caminhar, o seu jeito de ver as coisas. Deus está falando para você, estou colocando uma porta na sua vida, o qual não será fechada. Deus está abrindo já a porta. Mas você precisa caminhar de uma forma diferente. Exercer mais a tua fé, confiar mais em Deus, aprender a descansar no Senhor, aceitar os processos de Deus, que é difícil, mas a gente precisa aprender a aceitar, porque quando a gente aprende a esperar, as bênçãos correm atrás de nós. Quando você não sabe esperar, as bênçãos fogem de você. E as portas que deveriam estarem abertas para nós começam a se fechar quando nós não sabemos esperar no Senhor. Porque você se atropela diante da sua ansiedade, da sua insegurança, do medo. Aí Deus vai fazer o quê? Vai tratar você primeiro para depois você receber suas bênçãos. É um transtorno isso, irmãos. Que eu recebo de mensagem de gente aí que tá andando em círculo por bobagem, sabe? Num sofrimento, num dramalhão danado. E faz um drama disso, faz um drama daquilo. Aprende a esperar no Senhor. Deixa Deus agir. Tá com problema sem solução, mas Deus tem solução. Deus vai abrir porta. Eu não sei qual porta aí que você está precisando com urgência, mas a porta está sendo aberta. Agora, o que você precisa fazer é ter equilíbrio para você poder tomar posse dessa bênção que Deus está trazendo. Dessa porta que está sendo aberta. Ficar sem desespero. Que não adianta caminhar com Deus no desespero, isso não funciona. Não funciona. Não dá. Sabe, nós precisamos ter sabedoria para caminhar. Pedro foi lá, arrancou a orelha de Malco. Um desespero, não queriam que levasse Jesus de jeito nenhum. Pegou a espada e lá arrancou a orelha do cara, fora. E o cara tinha a intenção de ser sacerdote, como é que ele ia ser alguém que ele não podia ficar sem a orelha? Jesus foi lá e colocou de novo, não ficou uma cicatriz, foi lá e colocou de volta a orelha dele. Para que ele não agisse com violência. Deus falava que não podia agir, Jesus explicou que não podia agir com violência, não era daquele jeito. Não é com a força do braço. Então, se a gente fica na caminhada com Deus sem equilíbrio emocional, muita coisa que você deveria ter paciência, esperar, portas que já estão, sabe, vindo para você, bênçãos que estão chegando, você começa a perder. Por quê? Porque você perde o seu equilíbrio emocional, você perde a razão em várias situações que você vive no seu dia a dia. E não é dizer que você brigou no mercado, que você brigou no trânsito com alguém. Não, é dentro de casa mesmo, você começa a perder a razão. Porque Deus está te observando. Se você é pai e mãe, você tem que dar exemplo para filho. Aí você começa a agredir o seu companheiro, a sua companheira, porque falta equilíbrio. Você não está sabendo esperar em Deus. Você começa a dar mau exemplo para os teus filhos. E Deus vai cobrando tudo isso da gente, irmãos. São coisas pequenas do nosso dia a dia que é cobrado pelo Senhor. Porque Deus exige de nós sabedoria. E a Bíblia não pode ficar fechada, ela tem que ficar aberta, porque você tem que ler que através da palavra você tem libertação. Através da palavra você começa a ter equilíbrio. Através da palavra você começa a ter transformação.
Então nós precisamos caminhar sempre com sabedoria. Pedir para Deus força, porque o tempo que Ele determinou para você ficar dentro desse deserto, para você ficar nesse vale, nesse poço, nessa caverna, já está determinado por Deus. Não tem como sair disso. Não tem como você ultrapassar isso. Porque Deus não vai voltar atrás da palavra dele. Então, a gente precisa passar pelo processo do ensinamento, mas sempre tendo equilíbrio. Então, não perca as suas bênçãos por falta de equilíbrio emocional. Tenha paciência para esperar o processo. Mas mude a sua maneira de caminhar. Se você está caminhando de um jeito que está te trazendo ansiedade, você tem que mudar o seu jeito de caminhar. Se você está pensando muito num problema que você não tem solução para resolver, para solucionar, o que você tem que fazer? Descansar no Senhor, porque Ele tem capacidade para resolver isso para você. Eu tenho um monte de situações na minha vida que eu não consigo resolver, eu não tenho força para isso. Eu não tenho capacidade para resolver. Eu estou descansando no Senhor. É Deus que vai fazer para mim, eu tenho que esperar. Ah, mas esperar não é fácil dela. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Tem hora que dá crise de choro, tem hora que bate realmente a ansiedade, mas nós precisamos buscar o equilíbrio em Deus, sabendo que Ele está resolvendo. Você não está buscando todos os dias as pregações? Você não está assistindo? Deus não está falando que está fazendo? Todo dia Deus não derrama a bênção na tua história? Então, aprenda a caminhar com o que você está ouvindo. O fardo se torna mais leve. Mas não ouve, sabe, entrou num ouvido e saiu no outro, não. Guarda a palavra no coração. Se você tem um hábito de esquecer, porque você está cansado, o estresse faz você esquecer, o que você faz? Anota no pedaço de papel. Olha, Deus falou isso hoje para mim, que vai fazer isso, isso e isso. Quando você começar a ficar com uma certa ansiedade, você pega as anotações que você fez e começa a reler. Você vai ver que tem coisas que Deus já está fazendo, tem coisa que Deus fez que você esqueceu. Você anotou, mas Deus falou, Deus foi lá e fez. Deus manda falar para você sem desespero. Acalma o teu coração, porque eu estou trabalhando a teu favor. Eu estou fazendo coisas para abençoar você. E tem uma porta que Deus está abrindo, que nunca mais será fechada. Então não é hora de você ficar ouvindo vozes contrárias. Não é hora de você ficar ouvindo aí o que os demônios estão, sabe, colocando no teu ouvido. Recebendo esses dardos inflamados do maligno. Para você perder essa porta. Agora tem que ter o quê? Sabedoria. Porque a pessoa ansiosa fala demais, fala do que não deve, conversa com pessoas que não deve. Porque você fica numa ansiedade, você quer resposta, e você conversa com milhões de pessoas que não vão resolver o seu problema. Você leva toda a tua luta, leva toda a sua intimidade para os outros. Pessoas que não sabem entender o que você está passando, que não tem vida com Deus, que tem inveja de você e você não sabe. Então nós precisamos ter o quê? Equilíbrio na hora que a gente está caminhando. Se você está caminhando de um jeito que está te trazendo dor, você tem que mudar o seu jeito de caminhar. Você tem que começar a trilhar coisas diferentes. Então, você tem que mudar todo o hábito que você teve até agora. Se você levanta reclamando, você vai passar a levantar não reclamando mais, mas agradecendo. Se você não tem um hábito de escutar louvor, você vai ouvir louvor. E não é colocar louvor aí para atormentar, sabe, vizinho com som alto. Não que o louvor atormente, não é isso. Mas tem gente aqui que sofre perseguição por causa disso. Coloca louvor muito alto, arruma encrenca com o vizinho. Coloca o fonezinho de ouvido, vai escutar o louvor em casa, entre você e Deus. As pessoas precisam aprender isso. Nós precisamos ter vida com Deus, a gente precisa mostrar a santidade para os outros. Quem apresenta a gente para os outros é o Espírito Santo de Deus. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que caminhar tranquilo. Então coloca o seu fone lá, vai ouvir o louvor com Deus, porque Deus fala através do louvor também. Acalma a nossa alma. Tira todos os demônios que estão em volta, que eles não conseguem ficar em um lugar onde tem um verdadeiro adorador. E procura, sabe, a ter equilíbrio emocional para você não arrumar confusão com ninguém. Porque se você entrar em contenda, você perde suas bênçãos. Então agora é hora de você vigiar. Deus vai abrir uma porta aí que nunca mais será fechada. Então muda o seu jeito de caminhar. Comece a exercer a tua fé. Ore mais, está dirigindo, ore. Está lavando louça, converse com Deus, isso é orar.
tá? Não é rezar. Rezar é coisa pronta. Oração que o homem fez. A única oração que a gente tem, assim, decorada é o Pai Nosso, que tem um poder enorme no plano espiritual, que Jesus ensinou o Pai Nosso. Fora isso, tudo é criação humana. Tudo é criação humana. Então não fica rezando, não, que são essas orações decoradas e Deus não ouve isso. Orações repetitivas. Deus não aceita esse tipo de oração. Deus quer ter um diálogo com você. Deus quer que você ore conversando com Ele. Então você está dirigindo, você fala, Senhor, eis-me aqui. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Orem conversando com Deus. Tira dúvidas com Deus, porque o seu problema Deus já está resolvendo. Você não precisa ficar falando toda hora dos seus problemas para Ele, porque Ele já sabe. Você pode até conversar com Ele, passar os seus problemas para Ele, mas você tem que orar. Mas ore, porque Ele é seu amigo. Aquilo que você tem dúvida, Deus vai tirar todas as dúvidas suas. Deus responde às nossas dúvidas. Não fica falando o tempo todo para Deus dos seus problemas, porque Ele já sabe. Fica pedindo justiça para Deus o tempo todo. Deus já sabe que tem que fazer justiça, Ele já está fazendo. Né? Você fica o tempo todo falando coisas que Ele já sabe que você precisa. De recurso financeiro, você precisa de saúde. Faz uma oração conversando com Deus, agradecendo o que Deus já fez. Com um coração grato. Agrada o coração de Deus. E quem tem gratidão, aquilo que já recebeu, aquilo que tem, aquilo que já viveu com Deus, recebe muito mais das mãos do Senhor. Mude a sua maneira de caminhar. É o que Deus está falando para você hoje. Porque eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Tem uma porta aí que Deus está abrindo que nunca mais será fechada na tua história. Mas você precisa ter sabedoria para você não perder essa porta. Tá? Porque Deus está fazendo. Então não entre em pânico, não entre em desespero. Porque Deus sabe conduzir as coisas, Deus sabe nos conduzir. E tem situações que Deus às vezes nos coloca, que aos nossos olhos são situações extremamente embaraçadas. Mas por trás de todo o embaraço que Deus está colocando a gente, tem um grande livramento. Que agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Deus está justificando você em lugares que você não tem acesso. Falam mal de você, Deus levanta 3 bocas para falar a seu favor. Pessoas que você nem imagina. Então Deus está justificando você, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Sabe, Deus está fazendo justiça com aquele lá que te maltratou, te magoou. Você pensa que Deus esqueceu o que fizeram com você? Não esqueceu. A justiça está sendo feita. Levaram coisas que eram suas. Deus vai prestar conta. Então o que você tem que fazer agora? Descansar. Tem uma porta enorme chegando aí para tua história, que nunca mais será fechada. Nenhum ser humano vai ter capacidade para fechar, nenhum levante do inferno vai tirar o que Deus tem para tua vida. É algo que faz parte da tua história, do teu cenário, da tua vida, é teu e Deus está abrindo, nunca mais será fechada. Então toma posse dessa palavra, tá? Todas as vezes que você tiver um sufoco com Deus, numa caminhada difícil, você tem que mudar o seu jeito de caminhar. É o que eu faço aqui nas minhas lutas. Tem hora que fica sufocante. Aí eu começo a mudar o meu jeito de caminhar. Porque se eu não mudar o meu jeito de caminhar, eu vou entrar no estado de depressão. E eu não posso entrar no estado de depressão. Eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que continuar caminhando. Então o que eu vou fazer? Parar de pensar no problema e vou procurar coisas para ocupar o meu tempo. Porque aí eu não penso mais naquilo. Tem hora que a gente tem que lutar contra a nossa carne. Eu já expliquei para vocês, nós não controlamos as nossas emoções, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós temos controle. Então é o que eu faço aqui no meu dia a dia. Tem hora que a caminhada tá árdua e eu percebo que eu já estou entrando no estado de depressão, o que eu faço? Falo, não, eu vou mudar meu padrão agora. Eu não vou mais pensar nisso, eu vou fazer isso, vou procurar fazer aquilo e vou ocupar meu tempo. Aí na hora que eu vou conversar com Deus nas minhas orações, eu não falo mais sobre o assunto. Porque eu sei que Deus está cuidando, Ele já avisou para mim que está cuidando, e eu confio no Deus que eu sirvo. Então eu começo a conversar com Deus sobre outras coisas. Nós temos que ter sabedoria. Aí você anula a força do inimigo no sentido dos dardos inflamados, da febre espiritual, você começa a se levantar. E aí você começa a mudar o teu padrão energético. Porque nós somos energia. Aí Deus vai fazendo o quê? Deus vai nos abençoando.
Deus vai nos levantando, Deus vai nos dando força para que a gente venha caminhar mais um pouco, tá? Então pega isso como uma estratégia de guerra sua. Todas as vezes que você se sentir desse jeito que você tá, Deus te dará força, mas você precisa fazer a sua parte. Então muda o seu padrão de pensamento. Começa a mudar suas atitudes para você não entrar no estado depressivo, que é isso que Satanás quer. E aí ele começa a colocar dúvida no teu coração, começa a anular a tua fé, começa a falar que você não vai conseguir, que Deus não está fazendo, porque você não está vendo, que Deus não está trabalhando, que Deus não responde suas orações, que aquilo que é teu nunca mais trará de volta. Começa a falar que seus adversários são felizes e que você é infeliz, e aí você começa a acreditar em tudo que é negativo. Tem que mudar o padrão de pensamento e entender que Deus não tem isso para nós. Você está passando por uma fase para receber coisas maiores lá na frente, que o processo é esse mesmo. Deus não fala na palavra que os humilhados serão exaltados? Então primeiro vem a humilhação, depois vem a exaltação. E tudo aquilo que a gente passa com Deus no sentido da provação, de luta, é um sentido de Deus nos fortalecer, nos preparar. Nós estamos numa faculdade. Então nós não estamos fazendo o quê? Passando por processo de graduação. Então deixa Deus trabalhar a sua vida, a sua história. Irmão, se nós estagnássemos em determinadas fases da nossa vida, nós seríamos pessoas medíocres. Imagina se uma pessoa fica estagnada na infância dela e nunca mais evolui e não cresce. Se torna uma pessoa medíocre. Vai estar com 30 anos com a mentalidade de 5 anos de idade. Imagina se você estagna na sua adolescência. Que a pior fase que o ser humano tem, ao meu ver, é a adolescência. Adolescência, assim, sabe, para lidar com o adolescente tem que ter toda uma psicologia, sabe? Tem que ser algo assim vindo muito do céu mesmo, porque é muito complicado você lidar com o adolescente. A pior fase do ser humano é essa. E a época que Satanás mais ceifa é a hora que Satanás desvirtua, coloca dúvida no coração, deixa a pessoa desnorteada, a pessoa quer experimentar tudo que não pode. Então a pior fase, assim, a fase que Satanás mais corrompe o ser humano é na adolescência. É na formação que ele sai da infância dele, da pré-adolescência para a formação adulta. É a hora que Satanás mais desvirtua pessoas, sabe? E devasta. Devasta. É a hora que ele corrompe ao ponto de se tornarem péssimos adultos. Adultos, assim, totalmente desvirtuados, adultos, sabe, com caráter distorcido, com valores distorcidos. Então é muito complicado. Agora imagina se o ser humano estagna na adolescência dele, que eu já conheci muito, muito adulto assim, estagnou. Parou lá nos 15, 16 anos e não quer sair mais. Se tornam adultos medíocres. Não conseguem evoluir mais, não conseguem crescer. Então, sabe, você tem que mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Deus está mandando falar para você. A caminhada é essa. Você está caminhando para a vitória. Ele não quer nem que você vá para a direita nem para a esquerda. Está lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio 28. Não se desvirtua nem para a direita nem para a esquerda. Ande sempre no caminho reto. Deus fala lá. Pode olhar lá que está lá. Então, Deus não quer que você se desvirtua. Nem para a direita nem para a esquerda. O que você tem que fazer, então? Mudar a sua maneira de caminhar para que você venha ter vitória e receber o seu milagre. Então, o desespero que você está é desnecessário. Está sofrendo à toa, sofrendo por antecipação, criando aí situações aí no seu imaginário. Entendeu? Desnecessário. Imaginando um monte de coisa horrorosa. Irmãos, o nosso pensamento, ele determina o nosso futuro. Se você tá, olha, eu vou dar um exemplo para você. Se você passar por um processo de gravidez, vou pegar aqui que é mais fácil para vocês entenderem. E durante a sua gravidez inteira, você tiver medo que seu filho fique doente, o que você está vibrando pro teu filho? Doença. Quando essa criança nascer, ela vai nascer o quê? Doente. Então, o nosso pensamento comanda a nossa vida. É o nosso coração, é a nossa mente. E ela é enganosa. Se você não policiar os seus pensamentos, você vai pensar errado. E quando você pensa, você gera sentimentos. E o sentimento, ele destrói ou ele constrói. Se você pensa em doença,
você vai ficar doente. Se você pensa em falência, você vai falir. Se você pensa na escassez, na falta do dinheiro, você vai ficar sem o dinheiro. Se você pensa o tempo todo que seu marido vai te trair, você está emanando energia de traição. Ele vai acabar te traindo. Se você pensa que a sua esposa está te traindo, você vai fazer passar pelo mesmo processo. Então, o nosso pensamento, ele constrói o nosso futuro. E Jesus veio para nos ensinar a pensar. Então, policia os teus pensamentos. Porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, que tem coisas que você está vivendo hoje, porque você não soube pensar lá atrás. E você trouxe energeticamente essas situações para sua vida. Tudo aquilo que a gente tem medo, a gente atrai para nossa história. Quando eu não tinha Deus na minha vida, eu tinha 2 inseguranças na minha história. Decorrente das pessoas que conviveram comigo e do casamento abusivo que eu vivia. Então eu tinha 2 medos, perder minhas filhas e ficar sem dinheiro. Eu perdi minhas filhas e eu fiquei sem dinheiro. Porque o medo que eu tinha e aquilo que gerava no meu pensamento fez com que o meu futuro fosse projetado. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, lá atrás a minha vida seria diferente. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, desde a minha infância, a minha vida seria outra. Totalmente outra. Então a gente precisa policiar os nossos pensamentos. E nós convivemos com pessoas muito negativas ao longo da nossa vida. A minha mãe achava que ela era uma heroína, ela via assim um glamour no sofrimento. Então ela achava que para ela ser aceita, para ela ser amada, para ela ser elogiada pelas outras pessoas, admirada pelas outras pessoas, ela tinha que sofrer. Então tudo aquilo que gerava sofrimento para ela achava que ela estava no caminho certo. Então que aquilo ali ia trazer coisas glamurosas na vida dela, que ela ia ser admirada pelo outro, que ela ia ser chamada de uma mulher guerreira, porque ela corria atrás, sofria, entendeu? Porque ela passava por dificuldades, porque ela estava sempre tentando driblar as dificuldades. O que ela ganhou com isso? Nada. Nada. Isso era uma fantasia que existia na cabeça dela. Ficou sem saúde, ficou sem vaidade ao longo do tempo. No final da vida foi humilhada demais pelas pessoas que não deveriam humilhá-la, mas que deveriam acolher por tudo que ela tinha feito, porque a vida inteira foi a heroína. Ela, na cabeça dela, nunca foi valorizada por ninguém. E quando alguém valorizava ela não aceitava, sabe? Eu tentei inúmeras vezes agradar minha mãe, e inúmeras vezes que eu fui tentar agradar, ela não aceitava. Ela não aceitava, ela tinha um gênio super forte. Comprava as coisas para ela, coisas caras que eu dava, coisa boa, porque era minha mãe. Eu queria ver minha mãe bem, queria ver minha mãe feliz. Tinha coisa que eu dava que apodrecia dentro do armário dela, ela não usava. Sabe? Então, a gente precisa mudar o nosso padrão de pensamento. E eu peguei a história da minha mãe como exemplo para a minha vida. E eu sou totalmente o oposto do que ela era. Porque eu vi o quanto ela sofreu. As coisas que ela achava que ela estava fazendo certo, que iam ver o valor dela, nunca viram valor nenhum nela. Quem pôde explorar ela ao máximo, explorou. Quando ela ficou sem saúde, aí ela foi humilhada. Sabe? Então a gente precisa mudar o nosso padrão de pensamento. Tá? Uma coisa é você servir ao outro, mas se você serve ao outro, se você não tem amor próprio, como é que faz? Você vira uma vassoura na mão do outro, que os outros te joga, te usa. Você tem que ter amor por você. Você tem que se priorizar. Deus fala na palavra. Ame ao outro como a si mesmo. Se você não tem amor por você, você vai virar um capacho, que é aquele tapete duro que as pessoas ficam raspando o pé antes de entrar na casa. Você vai virar um capacho na mão do outro. Porque você não tem sabedoria. E você não tem amor próprio. Tem que colocar Deus como prioridade na nossa vida. Amá-lo em primeiro lugar, acima de tudo. Acima de filho, trabalho, acima do marido, da esposa, de tudo, da família. E depois você tem que ter amor por você. Você tem que ter amor próprio. Porque se você não tiver amor próprio, você vai virar
um escravo na mão do outro. Então comece a policiar os seus pensamentos, comece a mudar a sua maneira de caminhar, de ver as coisas, para que você não traga para você mais sofrimento. Que esse sofrimento aí é desnecessário, tá? Deus está falando para você, estou colocando uma porta na sua vida que nunca mais será fechada, porque Deus não vai deixar fechar. É algo que pertence a você, que vai fazer parte da tua história. Mas aprende a se amar mais. E não veja a caminhada com Deus algo tão ruim assim, porque hoje você tem Deus e Deus cuida de você e te protege. Você precisa mudar a sua maneira de caminhar. Entendeu? Se a minha mãe, se há uns anos atrás eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, tivesse aceitado Jesus lá atrás, quando eu morava com ela, né, que Deus tem propósito em tudo, e ela tivesse, por exemplo, na época que meu pai aceitou Jesus, aceitado Jesus também, a caminhada da minha mãe, o final da minha mãe talvez tivesse sido diferente. Porque minha mãe ia se valorizar mais, e ela não se valorizava. Ela achava que o jeito que ela fazia, que tudo que ela passava, as pessoas iam admirá-la pelo fato dela estar enfrentando aquela situação. E, na verdade, ninguém está preocupado com a dor do outro. Nem todo mundo se compadece. Então, sabe, exploraram ela o máximo que puderam. E no final da vida dela, humilharam muito. Então, sabe, muda o seu jeito de ser. Deus está falando para você, se ame mais, se valorize. E não veja a caminhada com Deus como algo, sabe, horrível. Porque não é. Você tem Deus com você. Se minha mãe tivesse Deus com ela, eu tenho certeza que ela não teria sofrido o que ela sofreu. Ela ia ter uma vida totalmente diferente. Ela foi aceitar Jesus um pouco antes dela falecer. Eu até dei esse testemunho, que eu pedi para Deus não recolher ela antes dela aceitá-lo. Deus tratou com ela no finalzinho da vida dela. E ela pediu para uma tia minha, que era missionária muito antes de mim, que ela queria aceitar Jesus, como que ela tinha que fazer. E a tia Maria foi lá, fez oração, ela aceitou Jesus. Depois a minha mãe ela tinha problema de Alzheimer, então ela já não estava mais pensando direito, né? O Alzheimer ele vai confundindo um pouco os pensamentos. Mas Deus tratou ela e ela aceitou Jesus no finalzinho da vida dela. Mas ela poderia ter feito uma caminhada longa, quer dizer, é uma oportunidade que eu gostaria que minha mãe tivesse tido. O sofrimento dela teria sido muito menor. Então, nós que temos a oportunidade hoje de estarmos na presença de Deus, vamos aproveitar isso. Porque muitas pessoas morrem sem aceitar Jesus, muitas caminham sem conhecer Deus e sofrem muito por isso. Porque padecem por falta de conhecimento. Porque não está na presença de Deus, não tem oportunidade de buscar no Senhor o refrigério que precisa, o alívio que precisa. E Deus está aí cuidando de você, caminhando com você. Então não se desespera, tá? Toma posse dessa palavra. E descansa no Senhor. Não faça essa caminhada com Deus no sofrimento. Porque, na verdade, você está caminhando com Deus, que é um privilégio, para coisas muito maiores e melhores lá na frente. Tá? Tem uma porta que Deus está abrindo aí que nunca mais será fechada. Viu? E muda a sua maneira de caminhar com Deus. Começa a tirar tudo aquilo que está trazendo sofrimento. Porque é você que está criando sofrimento. Para você, além da luta que já existe, tem coisas aí que está no seu imaginário. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria, que Deus traga paz e que Deus torne o seu fardo a cada dia que passa mais leve. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.